Você já deve ter notado que o envelhecimento traz mudanças visíveis, como os cabelos brancos ou as linhas de expressão, mas existe um processo silencioso e muito mais impactante acontecendo internamente. Refiro-me à perda gradual da nossa reserva de força e vitalidade, algo que muitas vezes percebemos apenas quando uma sacola de compras parece mais pesada ou quando levantar de uma cadeira exige um esforço extra. Não estamos falando de estética, mas de autonomia. A boa notícia é que, embora não existam alimentos milagrosos ou pílulas mágicas que revertam o tempo, a ciência da nutrição avançou muito. Hoje sabemos que o fator central para frear esse declínio não é apenas comer pouco ou comer leve, mas sim a ingestão estratégica e adequada de proteínas de alta qualidade, associada a hábitos que preservam sua estrutura corporal. Para entender o que acontece, precisamos dar nome a esse fenômeno chamado sarcopenia. Trata-se da perda progressiva e generalizada de massa muscular esquelética e força, um processo natural que tende a acelerar drasticamente após os 60 anos. O grande perigo da sarcopenia é que ela cria um descompasso entre a sua idade cronológica e a sua capacidade muscular. Você pode ter 65 anos no papel, mas se a sua musculatura estiver frágil, seu corpo pode responder como se tivesse 80. O músculo não serve apenas para carregar peso na academia, pois ele é a armadura que protege seus ossos e articulações. Quando perdemos essa proteção, ficamos vulneráveis, e entender essa dinâmica é o primeiro passo para assumir o controle da sua biologia e reescrever como serão as próximas décadas da sua vida. Um cenário muito comum que encontro é o do idoso que acredita estar se alimentando de maneira exemplar porque cortou gorduras, evita açúcar e come porções pequenas. No entanto, é frequente que essa pessoa esteja caindo na armadilha da desnutrição proteica oculta. Ao optar sempre por caldos ralos, torradas e chás no jantar, acreditando que uma alimentação leve é o ideal para a digestão, o idoso deixa de fornecer a matéria-prima básica para a manutenção dos tecidos. O corpo, sem receber proteína suficiente via alimentação, começa a canibalizar os próprios músculos para obter aminoácidos vitais. Comer saudável após os 60 anos não significa apenas comer vegetais e frutas, mas garantir que a estrutura proteica esteja presente em quantidade suficiente para impedir que seu corpo entre em processo de autodestruição lenta. Essa necessidade aumentada de proteína ocorre porque, com o passar dos anos, nosso sistema digestivo e nossa capacidade de absorção mudam. O estômago pode produzir menos ácido, e o intestino pode não absorver os nutrientes com a mesma eficiência de quando tínhamos 30 anos. Além disso, existe o fenômeno da resistência anabólica, o que significa que o músculo do idoso precisa de uma dose maior de proteína para ser estimulado a crescer ou se manter do que o músculo de um jovem. Somado a isso, temos a redução natural do apetite e alterações no paladar. Por isso, a estratégia não pode ser comer volumes gigantescos de comida, o que seria desconfortável, mas sim escolher alimentos com alta densidade nutricional que entreguem o máximo de benefício com o menor esforço digestivo possível. Diante desse desafio fisiológico, a proteína deve ser encarada como o eixo principal de todas as suas refeições, funcionando como o alicerce da sua saúde. Não estamos falando de dietas da moda, mas de bioquímica básica. A partir desse entendimento, podemos introduzir ferramentas alimentares que vão além do básico, arroz com feijão e carne. Existem recursos modernos e alimentos funcionais que, quando bem utilizados, servem como verdadeiros aliados na batalha contra a perda muscular. A ideia é enriquecer a dieta com itens que facilitem a ingestão proteica sem sobrecarregar o estômago, garantindo que, mesmo nos dias de pouco apetite, você consiga bater sua meta nutricional diária e manter o corpo em estado de preservação e não de degradação. Um desses recursos que muitas vezes é visto com preconceito é o Whey Protein. É fundamental desmistificar a ideia de que esse suplemento é exclusivo para jovens frequentadores de academia. O Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite isolada e filtrada, oferecendo uma absorção extremamente rápida e fácil, o que é perfeito para idosos com dificuldades de mastigação ou digestão lenta. Ele não é um esteroide, é comida em pó de alta tecnologia.
Utilizar uma dose de whey protein em vitaminas ou misturado a frutas pode ser a diferença entre atingir a quantidade necessária de proteína do dia ou ficar em déficit. É uma ferramenta de praticidade e segurança que pode ser incorporada ao cotidiano como um suporte nutricional estratégico. Outro grupo de alimentos que merece destaque são as sementes, como chia, linhaça, semente de abóbora e gergelim. Elas não devem ser subestimadas nem tratadas apenas como enfeite para saladas. Essas pequenas sementes são potências nutricionais carregadas de gorduras boas, fibras e minerais essenciais como magnésio e zinco, que participam diretamente da síntese muscular e da regulação hormonal. Além disso, possuem propriedades anti-inflamatórias importantes, pois um corpo inflamado perde músculo com mais facilidade. Incorporar 2 colheres de sopa de um mix dessas sementes no iogurte ou na fruta amassada é uma maneira simples de adicionar densidade calórica de qualidade e micronutrientes que ajudam a criar um ambiente metabólico favorável para a manutenção da massa magra. Uma estratégia reconfortante e muito eficiente é o uso dos mingaus proteicos, que podem ser consumidos tanto no café da manhã quanto na ceia antes de dormir. A aveia é um cereal fantástico para a saúde cardiovascular e intestinal, mas sozinha, ela é majoritariamente carboidrato. O segredo está em turbinar esse mingau, cozinhando a aveia com leite e adicionando ao final claras de ovos pasteurizadas, ou o próprio whey protein, além de um pouco de iogurte natural. Isso transforma uma refeição que seria pobre em construção muscular em um prato completo e de fácil digestão. Consumir proteína antes de dormir, em uma forma leve como um mingau, pode ajudar a evitar o catabolismo noturno, que é a perda de massa muscular que ocorre durante o longo período de jejum do sono. No entanto, não basta apenas escolher os alimentos certos, é preciso atentar para a distribuição dessa proteína ao longo do dia. O corpo humano não consegue estocar proteína da mesma forma que estoca gordura, então ele precisa de pulsos constantes de aminoácidos na corrente sanguínea. Muitos idosos cometem o erro de comer quase zero proteína no café da manhã, pouca no almoço e tentar compensar tudo no jantar, ou vice-versa. O ideal é fracionar. Tente incluir uma fonte de proteína em cada uma das 3 ou 4 refeições principais. Isso mantém o estímulo de síntese proteica ligado o dia todo, otimizando o aproveitamento do nutriente e evitando picos de glicemia, o que também é benéfico para o controle do diabetes e da energia geral. Essa constância alimentar reflete diretamente na sua funcionalidade física, impactando seu equilíbrio e força. Existe uma relação direta e comprovada entre a quantidade de massa muscular e o risco de quedas. Músculos fortes nas pernas e no tronco são o que garantem a estabilidade ao caminhar em uma calçada irregular ou ao subir um lance de escadas. A fragilidade muscular é a porta de entrada para quedas que podem resultar em fraturas graves, como a do fêmur, que comprometem severamente a qualidade de vida. Portanto, ao comer a quantidade certa de proteína, você não está apenas cuidando do tecido muscular, está investindo ativamente na prevenção de acidentes e na manutenção da sua capacidade de ir e vir sem depender de terceiros. É vital mudar a perspectiva e passar a enxergar o músculo não apenas como um tecido de força, mas como um órgão endócrino ativo. Músculos saudáveis liberam substâncias chamadas miocinas, que têm efeitos anti-inflamatórios e ajudam a regular o metabolismo, a sensibilidade à insulina e até a saúde cerebral. Preservar sua massa muscular é, portanto, uma estratégia de saúde sistêmica. Um idoso com boa massa muscular tem um metabolismo mais jovem, controla melhor o açúcar no sangue e tem mais reservas para enfrentar eventuais doenças ou cirurgias. A alimentação rica em proteínas e nutrientes estratégicos é o combustível que mantém esse órgão vital funcionando plenamente, garantindo que o envelhecimento seja um processo mais suave e menos limitante. Lembre-se de que envelhecer é um privilégio, e como vivemos esse privilégio depende muito das escolhas que fazemos diariamente à mesa. Não existe uma solução mágica que fará você ter o corpo de 20 anos novamente, e promessas desse tipo são vazias. O que existe é a ciência aplicada à rotina, com consistência e paciência. Pequenas mudanças, como adicionar sementes à fruta, aceitar o whey protein como um aliado
ou garantir ovos no café da manhã, somadas ao longo das semanas, constroem uma reserva de saúde inestimável. Cuide dos seus músculos com o respeito que eles merecem, pois eles são a garantia da sua independência e a base sólida sobre a qual você poderá aproveitar a vida com liberdade e plenitude.